Olá! Hoje a nossa aula de hoje vai ser sobre posicionamento cirúrgico. É uma aula rápida, mas ela é uma aula cheia de informações, com alguns nomes diferenciados. E nada mais é do que a gente encontrar o melhor ambiente, a melhor posição para o nosso paciente estar durante o procedimento cirúrgico. Bom, em um conceito rápido, as posições que o paciente fica para um procedimento cirúrgico nada mais é do que aquela posição em que ele é colocado. E existem alguns pontos que têm que ser levados em consideração quando esse posicionamento ele é definido. Como? Eu preciso garantir a melhor visualização durante o procedimento cirúrgico, eu preciso facilitar o processo anestésico e eu preciso dar o melhor acesso ao que a gente chama de campo operatório. Professora, o que é o campo operatório? É o local onde vai ser feita a cirurgia. Por exemplo, se a minha cirurgia ela for feita na região abdominal, a posição do meu paciente tem que favorecer que essa área fique bem posicionada. Do contrário, a gente vai dificultar a execução desse procedimento. Alguns pontos têm que ser muito levados em consideração quando acontece a definição desse posicionamento. Primeiro é que eu preciso favorecer que evite a compressão da pele, de vasos e de nervos do paciente, para que a gente não tenha complicações pós-operatórias. Quando a gente começa a ter algumas situações referentes a comprimir pele durante muito tempo, eu dificulto a circulação sanguínea, né? E eu posso ter comprometimento circulatório depois. Eu preciso manter a adequada função respiratória. O meu paciente está anestesiado, então eu preciso garantir que ele tenha possibilidade de expansão durante o procedimento cirúrgico. Então, qualquer coisa que valorize essa expansão respiratória tem que ser levada em consideração. Um terceiro ponto é manter a adequada circulação sanguínea dessa região. Não esqueçam que um procedimento cirúrgico, ele tem uma perda natural de sangue por conta do porte cirúrgico e isso faz com que a gente tente favorecer ao máximo essa circulação sanguínea do paciente. E eu não posso deixar nenhum tipo de apoio sobre o paciente. Eu não posso apoiar absolutamente nada sobre o paciente. Muito bem. O que é que a gente precisa também verificar durante esse posicionamento? O estado geral do paciente, o tipo de cirurgia que vai ser feita, a via de acesso que vai ser feita no paciente, qual é o tipo de anestesia, que nós temos vários tipos de anestesia e nós temos um link justamente sobre os tipos de anestesia possíveis e considerar sempre a idade, a altura e o peso do paciente. Em alguns pontos, para facilitar a organização dos posicionamentos, eu vou dividir essa aula em dois momentos. O primeiro momento, que é aquela onde eu vou falar das três posições mais comuns, entre elas, decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito lateral direito e esquerdo. E no outro momento eu vou estar abordando aqueles posicionamentos um pouco mais diferentes, porém extremamente utilizados, como por exemplo, a posição de litotomia, a posição de canivete, a posição de Trendelenburg e a posição de Trendelenburg reversa. Primeiro momento, ventral, dorsal e lateral, que são os mais comuns. E o segundo momento, alguns posicionamentos um pouco mais diferenciados, que é canivete, litotomia, Trendelenburg e Trendelenburg reversa. Agora eu vou descrever para vocês cada posição que a gente conversou, as mais utilizadas e os cuidados que têm que ser levados. A primeira posição que eu vou falar para vocês é o que a gente chama de posição dorsal, também chamada de posição supina. Ela é a posição mais comum, é a que vocês mais vão ver, mas eu preciso que vocês entendam que, embora elas sejam muito comuns, elas não são as únicas, tá? Ela não é a única. Ela é a posição mais comum,
ela faz parte do nosso posicionamento natural do nosso corpo quando está em repouso, ou seja, ela é muito semelhante de quando a gente está dormindo. Geralmente o paciente ele é anestesiado nessa posição, principalmente se ele for fazer uso do que a gente chama de anestesia geral, tá? Essa é a melhor posição, é aquela posição que, independente do posicionamento da cirurgia, o paciente vai ser anestesiado daquela forma. Depois é que acontece a movimentação. O paciente ele geralmente fica com os braços estendidos ao lado do corpo, ou alguns centros cirúrgicos possuem braçadeiras, que são aqueles apoios onde o meu paciente ele vai colocar o braço. As pernas ficam estendidas, isso inclusive favorece muito a circulação do paciente durante o procedimento cirúrgico. As pernas ficam estendidas, como eu falei, paralelas e delicadamente afastadas. As vértebras, que faz parte da nossa coluna, considerando as cervicais, a torácica e a lombar, elas precisam ficar em linhas retas. Em miúdos, o que isso significa? Que o ideal é que a posição dorsal, o meu paciente fique reto, com a coluna dele sempre reta, tá? Todos os pontos de pressão do meu paciente precisam ser protegidos. Professora, que pontos de pressão são esses? Normalmente são os que nós chamamos de proeminências ósseas. São aquelas áreas onde os pontos ósseos geram mais peso. E dependendo do paciente, dependendo do procedimento cirúrgico, a chance que a gente tem de comprometimento circulatório nessas áreas é muito grande. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se o procedimento ele for muito longo e eu não proteger essas áreas, a chance de eu ter dificuldade de circulação e, consequentemente, o surgimento de lesões, de feridas, é muito grande, tá bom? Em um posicionamento muito semelhante a esse que eu falei para vocês, nós temos uma variação. Essa variação ela é chamada de posicionamento lateral, certo? É o famoso decúbito lateral. O decúbito lateral nada mais é do que essa evolução do decúbito dorsal ou da posição dorsal ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. É onde o meu paciente ele fica deitado lateralizado. Algumas situações, alguns procedimentos exigem, principalmente quando o procedimento cirúrgico ele acontece em uma das laterais do meu paciente. Então, normalmente, o braço do paciente ele fica por cima, onde ele pode ser flexionado levemente o cotovelo, ou seja, o braço não precisa ficar efetivamente reto, tá? E para que ele consiga permanecer durante todo o procedimento cirúrgico desse jeito, ele fica apoiado em suportes que seguram o braço do paciente durante todo o procedimento. O posicionamento lateral normalmente tem a finalidade de deixar o lado que vai ser feito o procedimento exposto para melhor visualização. Exemplos: cirurgias renais, ou seja, o paciente que vai fazer uma cirurgia nos rins, ele precisa ficar lateralizado, tá? Todos os cuidados de proteção e de fixação devem ser mantidos e precisa ser respeitado a anatomia e a fisiologia do corpo, ou seja, tem que ser analisado o órgão que vai ser feito o procedimento, a área que vai ficar, o órgão que vai acontecer o procedimento, de uma forma que a gente não tenha dificuldades ao longo da cirurgia. Para contrapor o decúbito dorsal, nós temos o oposto dele, que é o nosso famoso decúbito ventral. Eu costumo sempre fazer essa analogia, gente. Ventral lembra ventre. Ventre é a nossa barriga, tá? Então, o decúbito ventral, ele é aquele onde o meu paciente deita com a barriga para baixo. O que a gente chama popularmente de bruços em casa, para a gente em ambiente hospitalar, em centro cirúrgico, é o que a gente chama de decúbito ventral. Ela deixa exposta a nossa área dorsal, que é da nossa costa, certo? Então, as cirurgias com posicionamento de decúbito ventral, elas são para procedimentos da coluna cervical, do nosso dorso, da área retal, caso o paciente vá passar por algum procedimento retal, e a parte posterior das extremidades inferiores, ou seja, uma lesão no pé, na região do calcâneo do meu paciente. Vai ser feito o paciente vai ser posicionado em decúbito ventral, tá?
Bom, a nível de estrutura, para manter o paciente na posição ventral, normalmente existem dispositivos de posicionamento que elevam o tórax do paciente e permite a movimentação do diafragma livremente e a expansão dos pulmões, porque às vezes o decúbito ventral ele acaba dificultando o movimento respiratório, então pelo próprio peso do corpo. Então é utilizado alguns dispositivos que mantêm a possibilidade dessa expansão torácica e esse paciente não evolua para uma dificuldade respiratória. Começando a apresentação dos posicionamentos um pouco mais diferente, eu começo a minha fala com a nossa posição de canivete, também chamada de posição de Kraske, tá? Ela é característico para operações proctológicas, ou seja, da região do reto, ânus, períneo, próstata, são alguns exemplos, tá? E ela, na verdade, ela é uma modificação, é uma adaptação do posicionamento ventral, porque o meu paciente fica com a barriga para baixo, mas com a região das nádegas, do bumbum, um pouquinho mais exposto, para facilitar a visualização, tá? Então, para os procedimentos específicos, existe a mesa cirúrgica específica para esse tipo de posicionamento, tá? A intenção é justamente que as nádegas fiquem visíveis e elas podem ser afastadas com tiras largas de esparadrapos para que mantenha, dependendo da cirurgia, o posicionamento correto. Uma outra posição com um nome diferente, porém muito comum, é a posição de litotomia. Gente, a posição de litotomia é a mesma posição ginecológica. É a mesma posição que vocês vão fazer os exames ginecológicos, o exame preventivo, as consultas ginecológicas, considerando que as cirurgias ginecológicas exigem esse tipo de posicionamento, tá? Então, nada mais é do que uma variação do decúbito dorsal, porque o paciente ele fica deitado sim, com as pernas elevadas e abduzidas, ou seja, abertas, para que fique exposto à região perineal. Mas, professora, o que é a região perineal? É a região do períneo, aquele espaço entre vagina e ânus, normalmente utilizados para visualização de órgãos pélvicos e genitais. Vagina, ânus, períneo na perineoplastia, reposicionamento da bexiga, reposicionamento do útero, vai variar de acordo com a necessidade do paciente. Normalmente, esse posicionamento ele é mantido através de suporte para as pernas, que devem ser acolchoados, a gente costuma chamar esse suporte de perneiras, né? E que deve ser devidamente adaptado à anatomia do paciente, ou seja, ao tamanho do paciente. Agora a gente avança para uma variação muito utilizada, ela também é uma variação da posição dorsal, que é a posição de Trendelenburg. O Trendelenburg, ela é uma variação do posicionamento onde o nível da cabeça fica abaixo do nível do corpo, puramente com a necessidade também de melhorar a circulação cerebral, ou seja, com a cabeça abaixo do nível, o sangue corre melhor no cérebro e a gente tem uma melhora da circulação do paciente ao longo do procedimento, tá? A Trendelenburg reversa, na verdade, é o inverso. É quando a gente tem a cabeceira do meu paciente elevada. Lembrem, na Trendelenburg, eu tenho a cabeceira abaixo do nível do corpo. Na Trendelenburg reversa, eu tenho a cabeça do paciente acima do nível do corpo, certo? Ela é muito utilizada quando a gente vai ter procedimentos na região da cabeça e do pescoço, principalmente do pescoço, que facilita muito a visualização, tá? Então, a gente falou sobre os 4 posicionamentos. Se a gente for parar para analisar, todos são variações do decúbito dorsal e do decúbito ventral para uma necessidade específica de procedimento cirúrgico.